Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né? De um processo de torneamento completo, né? Levando em consideração o planejamento e execução e os cálculos, né? Envolvendo os parâmetros técnicos, né? A serem selecionados, né? Aí durante a execução do mesmo, né? Esse aqui é a peça, né? Que a gente vai estar fazendo o planejamento de fabricação, né? Aqui a indicação final, né, da peça. Aqui a gente tem ao lado aqui a indicação do material bruto, né, da dimensão bruta, né, da execução dela, né, e o primeiro passo nessa análise é verificar a condição do material para execução, né. Então para isso a gente precisa pegar as medidas totais, né, da peça final. Medidas totais, entenda-se que são as medidas maiores, né, no caso aqui levando em consideração o comprimento, né, e o diâmetro dela, né, o maior diâmetro e o maior comprimento, né, ou o comprimento total da peça. Isso para saber justamente se ela vai ser possível, né, realizar a usinagem, né, já que a usinagem é um processo de fabricação por remoção de cavaco, né, ou seja, o material da peça vai ter que ser retirado, né, por meio da usinagem, né, por meio do esforço de corte, e justamente conformando ela, né, se aproximando das dimensões dela final, né, e consequentemente atingindo a dimensão final, levando em consideração os parâmetros de desbaste e acabamento, né? Lembrando que parâmetros de desbaste levam em consideração a aproximação da medida final da peça, né, sem atingir ainda os parâmetros de acabamento, né, ou seja, de condição final, superficial nem dimensional, né? Então, as sequências de usinagem elas normalmente ficam divididas dessa etapa, né? Ciclo de desbaste e ciclo de acabamento, né? Então você tem um ciclo de desbaste que aproxima e tem um ciclo de acabamento que é justamente quando faz o perfilamento final da peça, né? Dando assim a característica final da mesma, né? Então, normalmente são esses dois ciclos aí, né? Porque normalmente, às vezes, dependendo da rugosidade, você pode utilizar uma ferramenta apenas para desbaste ou uma ferramenta para operação média, né? Então, tudo vai depender muito do parâmetro de rugosidade da peça, né? Nesse caso aqui, a gente vai estar dividindo em duas etapas, levando em consideração em ciclo de desbaste, acabamento, né? E também tem os detalhes, né? Você pode observar, a peça tem canal, tem chanfro, né? Então a gente vai estar observando aí esses pontos. Bom, primeiro detalhe aqui só para confirmar, né? A gente pode observar aqui que o diâmetro maior da peça é 45 mais um décimo, né? Ou seja, se é 45 mais um décimo significa que a medida final desse diâmetro ele vai poder variar de 45,00 até 45,1, né? Aí a oscilação final, né? E o comprimento final aqui, né? Ele é de 73 mais 5 centésimos, né? Ou seja, vai de 73 milímetros, né, até 73,05, né? É a variação dele. Então, comparando com o diâmetro da peça bruta, né? Ou seja, como a peça vai chegar para ser usinada, a gente observa que de fato os valores da peça bruta são maiores do que o da peça ser executada, né? E tem que ser assim, porque senão a gente não consegue fabricar ela, né? Como é que você vai cortar algo que já está menor do que a medida, né? Então o diâmetro aqui da peça bruta é 2 polegadas, né? 1 polegada equivale a 25,4, consequentemente 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né? E o comprimento aqui 90 milímetros, né? Então você pode ver que os dois valores são maiores, né? O diâmetro da peça é 45, né? E a medida final é 50,8, né? Ou seja, está aí um pouco mais de 5 milímetros maior, né, do que a medida final da peça, né? Então 50,8 milímetros é o diâmetro da peça bruta, né? Quanto ao comprimento, o comprimento total dela é 73, né? E o da peça bruta é 90, né? Ou seja, está aí 17 milímetros maior, né? E para ser retirado durante o processo de usinagem. Tá bom? A gente vai estar fazendo essa série de vídeos, né? Falando sobre esse passo a passo aí de execução e dos cálculos. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!